Boas-vindas, comunidade Builders! Hoje para falar de um tema super especial, que é o nosso lançamento de IAs verticais, e eu tô aqui com ele, nosso eterno André Oliveira. Bem-vindo, Xará, como chega? Pô, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente nesse episódio com vocês e vamos falar desse tema que está super em alta e principalmente como ele vai agregar na vida e na jornada dos nossos clientes. Muito bem, Xará. Começando por aquela pergunta mais difícil. O que é esse lance de IA vertical? Como é que ela se diferencia das outras coisas que a gente observa de IA por aí? Olha, eu acho que antes de falar de IA vertical, a gente precisa entender um pouco a nível de contexto, né? Eu acho que assim, com o advento da IA generativa, essa palavra ela caiu cada vez mais no desafio, na discussão das empresas. Mas muito mais do que uma IA generalista, que você acaba utilizando mais por comodidade, ou por facilidade, ou para você mostrar alguma coisa diferente no dia a dia, um ponto que entrou muito em pauta é a discussão de, beleza, entendi o que é IA, hoje não é mais limitador tecnologia, mas onde é que eu vou utilizar? Como eu vou utilizar? E principalmente como ela vai impactar o meu negócio? E quando a gente fala de IA vertical, é justamente um segmento da pesquisa da inteligência artificial, onde ela surgiu para poder criar modelos de agentes que elas são especializados. Ou seja, é deixar de ser genérico e ser muito mais especialista em nichos específicos, conversando diretamente com a regra de negócio do cliente. Que tipo de nichos? Olha, você pode utilizar modelos verticais para qualquer nicho, praticamente. Eu acho que o que diferencia mais não é a tecnologia, e sim um negócio. Quando a gente fala de IA vertical, a gente fala cada vez mais de negócio do que de tecnologia. A tecnologia ela vai ser o meio, se ela vai ser generativa ou não, se ela vai entregar no WhatsApp, numa página web, num chat privado. Isso é só a camada de interface do usuário. Mas o principal é o que eu quero resolver, André. Uhum. Então, assim, quando a gente fala disso e mergulha nesse ponto, muito mais de que tecnologia eu vou utilizar, ou principalmente a forma como eu vou entregar isso, é qual dor eu quero resolver. Certo. E quando a gente fala de IA vertical, isso tem que estar muito claro, porque a gente não está falando de IAs que são genéricas e respondem qualquer coisa, desde se vai chover ou não, desde qual a probabilidade do Brasil ser campeão esse ano na Copa, desde me prepara um bolão para jogar na Mega Sena do final do ano, ou até uma receita de um bolo de cenoura que eu estou querendo fazer. Não, eu estou falando de algo mais específico, quer dizer, olha, como é que está minha saúde financeira, faz uma análise preditiva do meu fluxo de caixa, quanto a pagar e receber, e principalmente eu quero fazer um investimento num ativo ou no investimento no meu estoque de X milhões. O que é que isso vai me gerar de retorno? Aí o jogo muda um pouquinho, porque você está falando de impacto direto no resultado das companhias e não simplesmente usar um modelo de treinamento genérico para poder somente prever um determinado resultado. Mas para eu sair desse genérico e ir para o específico, o dado tem que estar tinindo, né? Não, na verdade, assim, aí é para qualquer inteligência artificial, tá? Seja ela generalista, que são o que a gente chama de IAs horizontais, ou especialista, que são as IAs verticais. O dado ele sempre vai ser um fator de consumo base para qualquer motor de inteligência artificial. Então, quando a gente fala do modelo de vertical, é cada vez mais é necessário que o seu dado esteja organizado, preparado e principalmente disponível. Uhum. Uma das principais diferenciais dos modelos verticais é que ele utiliza, em sua grande maioria, modelos de algoritmos para poder fazer determinadas predições de informação. Certo. E para você fazer isso, eu preciso de ter um dado retroalimentado. Eu não posso somente olhar para trás para projetar o futuro. Então eu preciso ali ter um acompanhamento de informação, e aí pode ser tanto dados estruturados, não estruturados, mas o principal é, eu tenho que ter esse consumo e essa retroalimentação de uma forma contínua. Certeza é que o dado para trás, ele consegue te dar um panorama de futuro, mas se você não tem uma continuidade de alimentação nos modelos de treinamento, esse dado e essa curacidade do algoritmo, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Então, como todo modelo de IA e como todo motor, como todo veículo, ele não anda sem combustível, e o combustível da IA são os dados. Muito bom, Xará. Então, ouvi dizer por aí que na Sky One a gente já tem agentes prontos, templatizados, disponíveis para uso. Fala um pouquinho mais, que tipo de agentes são esses que já dá para a gente começar? Olha, para esse lançamento a gente já está trazendo diversos agentes disponíveis, dentro da plataforma da Skyline para os clientes. E aí, tanto na área financeira, tanto na área de análise e tomada de decisão, tanto na área comercial, na área de atendimento e vendas, na área de régua de cobrança, análise, interação e entrega desses processos com os clientes, mas também a gente está trazendo uma novidade agora. Então, assim,
Muito mais do que os agentes desenvolvidos e suportados pela própria SkyOne, nós temos uma missão aqui como empresa que é fortalecer uma comunidade de desenvolvimento, onde nós estamos convidando os parceiros que também desenvolvem as suas IAs verticais nos nichos de negócio, até porque a SkyOne ela cresceu e tem como principal premissa de apoiar a comunidade dos parceiros com nossa linha de produtos, que é também para os parceiros desenvolverem soluções na nossa plataforma e trouxerem para o nosso modelo de Vertical AI. Ou Uhum. seja, não é somente você ter um modelo onde somente a SkyOne desenvolve os agentes, já que a gente já tem vários agentes próprios aqui, mas também fomentar isso no ecossistema de parceiros e levar uma solução ainda mais completa aos nossos clientes. No fim do dia, a nosso propósito é apoiar os nossos clientes na jornada de AI, seja do início, ou seja, eu quero construir um agente do zero através da estratégia do Skywin Studio, Uhum. onde a gente apoia ele construir agente do zero, mas também do cliente ele ter um go-to-market mais rápido, ele ter um use case onde ele consiga, André, cara, eu tenho uma dor que eu preciso resolver o meu problema de análise de fluxo de caixa. Então, para isso, a gente já tem dentro do portfólio de Vertical AI uma IA pronta, preparada e treinada para ele poder utilizar. E isso pode ser, como esse exemplo, é construída por parceiros. Que legal. Ou seja, no fim do dia, a gente quer ajudar o cliente, ser uma ponte de confiança nessa jornada de inteligência artificial, seja na construção de agentes do zero e principalmente dar um cardápio de agentes verticais que ele já consegue aplicar diretamente do negócio, gerando resultado ali desde o dia zero, de forma bem rápida, e prática para ele utilizar, ou seja, conversando diretamente com o negócio dele. E para essa estratégia funcionar, a comunidade de parceiros é fundamental, Sim. porque a gente não consegue chegar no dia a dia de negócio de todos os clientes, de todos os parceiros. E os parceiros conseguem, porque eles estão lá, dialogando diretamente com uma base enorme de clientes, lidando diariamente com desafios de negócio, com um nível de capilaridade que a Scavani quer fomentar e quer apoiar. Então, assim, eu falo para todos os parceiros, se você tem suas iniciativas de IA desenvolvidas aí conosco, conversa com a gente que a gente está cada vez mais implementando novos agentes no modelo de Vertical AI e o seu produto ele pode fazer parte aqui do nosso portfólio também. Muito legal. É para isso que estamos aqui. Comunidade Builders by SkyOne ajuda você a empreender no ecossistema da inteligência artificial, tudo com a força, governança e os guardrails fornecidos pelo já conhecidíssimo SkyOne Studio. Muito bem. Xará, eu estava dando uma olhada nos agentes. O que, que levou à escolha desses nomes e como que a gente consegue nomear esses agentes de acordo com o escopo dele? Boa pergunta. Então, assim, na verdade, isso faz parte da estratégia de você simplificar a jornada de AI do cliente. Então, quanto menos techniquez você utilizar, e quanto mais fácil ele entender o que aquele agente pode impactar diretamente o negócio dele, melhor. Isso começa pelo nome. Então, assim, a partir do momento que eu te falo que eu tenho um agente de inteligência decisória que vai te ajudar a entender os KPIs da tua empresa, e aí de um modo geral, eu consigo transmitir para o cliente ou para o parceiro que aquilo ali vai usar os meus dados para poder ter um raio-x do meu, um diagnóstico da minha companhia e conseguir direcionar para eu poder, olhando para o mercado, o que é que eu preciso melhorar. E aí, quando a gente fala de preciso melhorar, e a gente fala de decisão de empresa, a gente fala de qualquer coisa, né, Charada? Desde a área de compras, vendas, financeira, enfim. Porém, quando eu tenho um agente que é um atendente virtual, a nomenclatura já é clara. Então, eu já consigo ter um ou até um exército de agentes para poder me fomentar todo o meu atendimento, seja de vendas, seja de suporte, seja de sucesso do cliente, seja de retorno de, por exemplo, estoque, enfim, do que eu quiser, de uma forma virtualizada e de uma forma escalável. Uhum. Eu acho que o ponto é principalmente você simplificar essa jornada, você ter um portfólio que ele é complementar, ou seja, não é nosso objetivo aqui simplesmente ser um revendedor de software ou construir software para vender de qualquer forma. Pelo Uhum. contrário, existe toda uma curadoria em cima de quais casos de uso fazem sentido para nossos clientes,
para nossos parceiros e a comunidade como um todo. Super. Ou seja, muito mais de eu montar qualquer agentezinho, qualquer LLM só para responder alguma coisa bonitinha, que é o que a gente chama do voo de galinha, Aham. ele precisa de fato impactar o negócio do cliente. E para isso a gente não pode não ter o cuidado de ter uma curadoria adequada para ter um portfólio complementar, onde o cliente ele consiga ter a certeza que a partir do momento que ele contrata ou um agente vertical dentro do portfólio da SkyOne, seja ele desenvolvido pela SkyOne ou pelos parceiros, ele passou por todo esse processo de curadoria e tem a certeza que vai impactar o negócio dele positivamente, até porque ele tem acesso aos casos de uso e de sucesso que são cross no negócio dele a partir do momento que esse agente faz parte do portfólio. Bom, muito bem. Então a gente passou pelo escopo, passou pelos nomes, né? Entendeu que precisa estar muito bem delineado para onde ele vai, quais são os guardrails e tudo, né? Eu queria entender agora contigo, Xará, como que o Sky One Studio entra no meio desse processo? É chegar lá e escolher meu agente, eu vou precisar desenvolver para eu criar uma conta? Como é que funciona? Na verdade é o seguinte, existem 2 nuances que são relevantes para o conceito de Vertical AI. Primeiro que qualquer agente de inteligência artificial, ele tem que obrigatoriamente ter uma infraestrutura por trás para suportar isso. Certo. E quando eu falo de infraestrutura, eu não estou falando só de máquina, cloud, LLM, se vou usar OpenAI, enfim, qualquer coisa. Na verdade eu estou falando de uma robustez para poder suportar o modelo e o agente, seja ele vertical ou não, em produção. Existe uma grande diferença, uma coisa é você tirar provas do conceito do papel, onde você consegue por qualquer site, vai lá, constrói hoje, até com o advento do vibe coding, você Uhum. consegue construir coisas muito rápido, e é super válido, a gente usa pra caramba no nosso dia a dia. Mas assim, a diferença entre você criar modelos, criar POCs ou criar, testes ali com um modelo mais rápido, entre suportar essa aplicação para uma escala a nível, corporativo e principalmente a nível de produção, existe um caminho um pouco que pode ser distante, pode ser curto, de acordo com o parceiro que você escolhe para poder acontecer isso. Dito isso, na verdade, assim, a plataforma do Skyward Studio ela vai construída para ser um pilar sólido, fundamental da jornada de dados e AI, dos clientes e parceiros. Certo. E na Vertical AI, naturalmente, ela ia ser o motor principal para isso acontecer. Porque muito mais que infraestrutura, ela entrega toda uma camada de governança, segurança, a disponibilidade dos dados, que é fundamental para qualquer modelo vertical funcionar. Ninguém quer gastar tempo, dinheiro, para poder suportar modelos de agente e você não conseguir que ele funcione adequadamente quando você faz um rollout para produção. Imagina você fazer o projeto mais lindo do mundo, mas não se preocupar com a retaguarda para isso e ele não suportar níveis de acesso, não integrar dados, começar a alucinar, então isso quebra totalmente a experiência do cliente. E nada mais do que o Scrum Studio para ele ser o motor principal e a engrenagem principal do modelo. Perfeito. Lógico que ele sozinho, ele não consegue ter esse time to market de uma forma veloz e entregar para o cliente isso de forma pronta. É aí que entra justamente a expertise, seja do time interno de Vertical AI da própria SkyOne, seja a expertise de negócio dos parceiros, que entram com a camada de negócio e o SkyOne entra com proporcionando toda a tecnologia necessária. E somando isso, somando o entendimento do negócio, dores claras e uma plataforma robusta para entregar as ferramentas que um modelo de AI precisa para ele ser suportado em produção, aí sim você tem os ingredientes para dar match legal para você conseguir implementar e se preocupar mais com o resultado que o modelo vertical vai ter dentro dessa aplicação da sua organização Uhum. e menos se a infra vai suportar ou não, se eu vou gastar, não sei como é que vai ser essa conta no final do mês, se eu vou ter um estouro de tokens ou uma conta que eu não tenho previsibilidade de quanto eu vou gastar. Deixa isso com o Skyone Studio que ele garante isso para você. Muito bem, Xará. Quero começar. Sou diretor, sou presidente, tô com essas dores de automação do meu negócio. Por onde eu começo e como que eu faço o time ficar proprietário disso? Olha, eu acho que você já falou o primeiro passo de qualquer projeto de AI, seja ele vertical ou não, tá? É ter a clareza de qual dor você quer resolver. Então, assim, sabe coisa de quando a gente pega um voo, aí a companhia fala assim, chama assim, ó, você já sabe, mas não custa lembrar?
O fato de eu sempre focar nesse ponto para AI, ele você já sabe, todo mundo sabe, mas não custa lembrar, que é ter as dores claras do negócio ou, um desafio de indicador ou de um resultado, se você quer melhorar o top line ali, melhorar a receita, o bottom line de você diminuir, despesa, melhorar EBITDA, isso parece óbvio, mas na prática ainda é um desafio. As empresas olharem para dentro e dizer: "Cara, o que é que eu posso melhorar aqui?" E logicamente nessa jornada, tanto se está claro ou não, nós conseguimos apoiar o cliente. Perfeito. Mas a partir do momento que você já tem as dores claras, olha, preciso melhorar minhas vendas, preciso ter uma curacidade maior do meu financeiro. Ah, André, eu preciso parar de ter surpresas com o meu fluxo de caixa. E quando for no dia que eu tenho que fazer determinado pagamento, eu saber que eu tenho um furo de receita e talvez eu não tenha que antecipar alguma coisa ou buscar uma linha de crédito para pagar. Uhum. Então, assim, entende que eu não falei de tecnologia, eu falei de dores, eu falei de Sim. negócio, aí que se conecta bem com um modelo de vertical, porque diferente de você construir uma jornada, construir um agente que vai resolver aquele problema, no modelo vertical não, você já tem um portfólio disponível, onde de acordo com a dor que você quer resolver, você pode simplesmente ativar e contratar, para poder utilizar esse ativo vertical que está disponível dentro do portfólio da SkyOne. Bacana. Isso traz diversas, facilidades, diversos benefícios. O principal deles, lógico, tem a questão do investimento e do ROI que você vai ter nessa operação, porque já que o investimento é muito baixo para você trazer, mas o principal benefício é velocidade. Certo. Eu não preciso diretamente envolver ou ter que ter um time técnico que vai lá, vai codar, vai modelar o agente, seja ele em low code, seja ele em plataformas que eu vou construir via prompt. Ou seja, você já tem um modelo e, logicamente, a gente trabalhou muito forte para ter esses use cases bem mapeados, segmentados por áreas de negócio, seja ela para varejo, distribuição, indústria, seja ela para outros segmentos de construção, supply chain, ou transporte, ou seja, de acordo com o seu segmento, você já tem um portfólio de agentes disponíveis que já conversa com o seu negócio. E dessa forma, você tira aquela camada de fricção de ter que ter uma jornada de construção, de ter que ter obrigatoriamente um time técnico para poder implementar ou desenvolver isso para mim, e eu tenho um produto que ele é direcionado como um produto de prateleira, para você contratar e já ativar no seu ambiente. Então, assim, para você ter uma ideia, André, em média, projetos de IA duram de 3 a 5 meses. Uhum. Isso eu estou falando da jornada produtiva, tá, pessoal? Lógico que vai ter sempre aqui, ah, mas no Vibe Code eu consigo fazer em 2 horas, em um dia. Isso é verdade. Mas a gente fala na jornada produtiva, Uhum. que é pensar governança, segurança, criar um modelo que ele vai se perdurar e vai, entrar dentro da cultura da companhia, isso leva um tempo, que tem diversas coisas que tem que ser discutido. E também diversas áreas que têm que ser integradas. Tá. Mas no modelo vertical, você consegue diminuir isso para um terço do tempo e quiçá até muito mais do que isso. Então, você consegue ter um modelo, vertical em produção, validado, testado, de acordo com o seu ambiente de disponibilidade de dados, de 7 a 30 dias. Então, assim, é um impacto brutal, nessa jornada. Porém, existe também um outro lado disso. No modelo vertical, ele é mais, produtizado, ou seja, ele já vem com modelos, skills e treinamentos prontos, e você não tem uma liberdade tão grande de customizar ele. Você pode customizar algumas coisas, mas de fato ele é mais para você ativar e usar e ter um impacto direto. Obviamente, se o cliente ele tem um desafio que é muito particular dele, ou uma regra muito específica, ou quer construir, e existe isso, tá, na prática de querer criar uma jornada customizada ponta a ponta, aí de fato talvez o modelo de vertical ele não vai atender ele. Ou às vezes até atende para ter um start mais rápido e já começar a gerar resultado mais rápido, e depois ele ir para um modelo mais customizado. No fim do dia, a discussão é sobre ROI. Então, Uhum. assim, se ele está gerando retorno em cima do investimento, impactando a cultura e os negócios da minha empresa, eu consigo implementar. Como é que fica a capacitação do time nesse lugar? Porque pelo que você está me falando, se já vem pronto, templatizado para fazer os primeiros testes, validar as primeiras hipóteses, né, então não é um treinamento técnico, talvez um treinamento mais de integração, de alinhamento, comunicação, né. Na verdade é o seguinte,
como o propósito do modelo vertical é justamente tirar essa fricção técnica, e quando eu falo fricção técnica, pessoal, estou falando mais especificadamente de desenvolvimento, certo? Então você tem ali uma caixinha que você vai implementar ela no seu ambiente, ela já vem com a gente pronto, treinamento pronto, toda a camada ali de aprendizagem de máquina, todo o pipeline de treinamento pronto, e com a interface também pronta, seja ela web, seja ela WhatsApp, seja ela de ligação. Porém, isso não tira a camada de responsabilidade do time, e de você ter a capacitação tanto para uso da plataforma, quais são as melhores práticas, como eu interajo, como eu extraio o maior valor dela, mas também, principalmente, de ter a curadoria de quais integrações ou que tipo de dados eu preciso continuar alimentando ela para ela continuar sendo funcional e relevante na companhia. Certo. Então, essas camadas de eu entender como é que eu extraio, quais são as melhores práticas de usar, de utilizar aquele modelo de agente vertical, e também qual é a continuidade que eu tenho que ter a nível de alimentação e principalmente acompanhamento do impacto do negócio, isso aí ele está diretamente ligado a camada de capacitação, ele continua sendo uma competência corporativa da companhia, que muito mais de ter a visão de o que eu quero chegar, eu quero impactar, ter a missão de ter essa disseminação para todas as camadas, da hierarquia, de entender que aquilo ali é para realmente gerar valor. Não é simplesmente mais um produtinho, mais um softwarezinho que vai me responder uma coisa legal no WhatsApp. Não, cara, Uhum. tem que ter a visão a nível de cultura, que aquilo ali é para impactar, é para gerar resultado e principalmente para melhorar a produtividade e apoiar os times a chegar em objetivos que eles nunca tinham pensado em chegar sem utilizar modelos de AI. A gente vê então que os agentes eles já vêm pronto, que tem essa camada ali de comunicação e influência, né, como é que a gente faz esses agentes conversarem com a base de dados das empresas? Olha, essa é a camada onde brilha o Skyline Studio, né. Ou seja, como todo modelo ele tem como motor o Skyline Studio, então o que é que o Skyline Studio basicamente entrega? Entrega basicamente tudo. Ou seja, ele consegue, ter a camada de integração, ou seja, de você usar os conectores disponíveis na plataforma ou até construir o seu, seja para conectar RPs, CRMs, conectar a base de dados disponíveis na internet, só que isso ele passa por uma camada de estruturação onde esses dados eles são organizados e pré-processados, utilizando as estratégias de data lake ou data warehouse e gerar as camadas ali das arquiteturas medalhão, e aí sim o agente vertical ele vai consumir essa informação. Uhum. Então, se ele não tiver isso dessa forma, das duas uma, ou ele não funciona, que o dado ele não vai estar disponível, ou ele funciona de uma forma, errônea, porque o dado ele não está chegando na melhor qualidade processada, para o agente trabalhar. É a mesma coisa de você pegar um carro e colocar gasolina batizada nele. Ele até vai andar, mas ele vai engasgar pra caramba e a chance dele quebrar na primeira esquina é enorme. Por agente vertical é a mesma coisa. Como eu falei no início, isso é para qualquer modelo de IA, tá, qualquer projeto de IA, seja vertical, horizontal, qualquer coisa. Os dados eles vão ser o combustível fundamental. E Uhum. você manter essa integração funcionando e disponível é o principal guia de ingestão de informações para poder suportar o modelo vertical a continuar executando o que ele foi projetado para fazer, que é ser especialista e atuar, seja de forma autônoma ou não, pró-negócio e conversando diretamente com a linguagem do negócio. Xará, pelo que você falou, é muito dado fluindo por aí, né? Dado de RP, dado de CRM, que pode gerar milhões de tabelas, dependendo do tamanho da empresa, né? Como é que a SkyOne garante a segurança desses dados? Boa. E aí, mais uma vez, eu vou falar dele, que é do Skyrim Studio. Na verdade, assim, como motor principal do modelo de agentes verticais, o Skyrim Studio não é só uma plataforma, não é só uma integração, não é só um data lake, não é só a jornada de AI. Então, ele já vem embarcado com todo o portfólio e principalmente o guarda-chuva de segurança que a Skyrim aplica, não só no estúdio, mas em todos os produtos. Então, de fato, a segurança e a disponibilidade do dado é um grande desafio, certo, para isso. E cada vez mais esse desafio ele vai se intensificar a partir do momento que hoje, André, a gente vive num momento que muito abundante de tecnologia. Qualquer pessoa pode contratar qualquer, ferramenta, passa o cartão, joga o dado e não se preocupa onde é que aquela informação vai,
o que é que eles vão fazer. A informação ela pode ser estratégica, sensível, de terceiros, enfim, tem toda uma camada de treinamento e de letramento do como utilizar aquela informação para poder garantir isso. E a partir do momento que esse motor é o Skywin Studio, ele já vem embarcado com essa camada de governança, porque é algo que a gente já aplica na prática para todos os produtos. Uhum. E a Skywin ela tem a sua vertical de produto de cibersegurança. Então, o que o time de cibersegurança desenvolve, e aí já trazendo um spoiler, nós vamos ter alguns agentes de cibersegurança dentro do portfólio de Vertical AI para os Opa. clientes também e parceiros. A primeira coisa é que, antes de você levar isso a mercado, a gente tem que usar dentro de casa e garantir que tanto os nossos sistemas e nossas aplicações elas estejam seguras e governadas. Aí sim a gente consegue falar com propriedade para o mercado, porque a gente vive isso todo santo dia. Que tipo de agente de cibersegurança é criado num agente de IA vertical? Olha, quando a gente fala de cibersegurança, eu tenho diversas camadas de negócio, né? Desde, tipo, análise de pentest, desde você ter uma análise proativa de controle de ameaças, de ataque, seja por um ataque de DDoS, ou um ataque de análise de e-mail, por exemplo, para detectar phishing e outros modelos. Então, assim, modelos de agente AI treinados para isso, ele tem a capacidade de ter a base preditiva de poder predizer determinados ataques e até num caso, no e-mail ele fazer uma análise, segmentar numa parte e dizer, olha, automaticamente ele já retira isso e atuar como um verdadeiro escudo, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma disseminação de dados e aplicações, a camada de cibersegurança ela se torna 10 vezes mais relevante. E por que não usar a inteligência artificial para isso? Onde eu posso treinar modelos partindo de um aprendizado prático e também de modelos da comunidade, já que existem bases Uhum. de registros de ataques e de modelos que isso é compartilhado e as fabricantes têm acesso para criar um escudo preditivo para os nossos clientes. Então, é uma vertical que a gente está trabalhando, desenvolvendo, testando dentro de casa e vai crescer muito, mas de fato, assim, não é só entregar negócio, entregar facilidade, entregar impacto, mas também entregar segurança, também no modelo vertical, pensando fora das aplicações que estão dentro dali do guarda-chuva da SkyOne, ou seja, desde um e-mail, informações trocadas, uma base compartilhada, enfim, você consegue aplicar para isso. Muito bem, Xará. André Oliveira, como você sabe muito bem, nossa mesa tem um lema: pequenos hacks, grandes escalas. Então, para a turma que está assistindo a gente, está ligada nesse tema de verticalização da IA, que dica de produtividade você dá para esse pessoal? Olha, então assim, eu acho que a minha dica de hoje vai ser dentro desse tema, né. O próprio modelo vertical ele já foi criado e assim, e é uma via de escala imensa, justamente por isso, porque você falou de pequenos hacks, grandes escalas. E quando a gente fala do modelo vertical soluções compactas, pré-treinadas, mas que ela tem um impacto muito maior a nível de resultado e num prazo muito curto. Então, assim, o hack que eu posso trazer a nível desse contexto muitas vezes a gente quer fazer um projeto de AI, mas é tanta área querendo, é tanta coisa ao mesmo tempo, é tanta. E ainda tem o dia a dia, né? De você fazer, de você conectar tudo isso e acaba os projetos não saindo. Então, o hack escolhe uma dor pequena, valida um modelo vertical, utiliza, por mais que você queira depois customizar ao seu modelo, ao seu caso, mas experimenta, aplica e mede. O resultado ele vai vir muito mais rápido do que você esperar um projeto amplo, gigante, que dependendo do andar da carruagem pode até não sair do papel. Perfeito. Este foi André Oliveira, lidera a frente de IA vertical aqui da SkyOne, e eu e ele esperamos você lá na comunidade Builders para deixar as suas dúvidas, os seus agentes, os seus feedbacks, os seus resultados. Nos vemos na comunidade. Muito obrigado e até a próxima.